porque em casa a gente poderia tomar outras atividades quando a gente poderia servir a Deus, né? E aí ele falava, chegou da escola, vai para casa, almoça e vem para a igreja imediatamente. A gente não podia fazer outra atividade, tinha somente que ir para a igreja para passar o tempo com ele. E lá na igreja ele costumava delegar algumas atividades, né? Para que a gente ficasse lá, limpar a igreja e tudo mais. No meio dessas atividades, ele costumava chamar cada uma de nós separadamente numa salinha, que era a salinha dele, e aí ele trancava a porta da salinha. E dentro dessa salinha ele costumava abraçar a gente de forma horripilante mesmo. O órgão genital dele ficava duro, né? Era bem lógico. E aí ele puxava a gente para que o órgão dele ficasse entre o nosso órgão, às vezes passava até na nossa barriga, abraçava forte para que nossos seios ficassem em contato com o corpo dele e por muitas das vezes beijava o nosso pescoço. Tanto que ocorreu um fato que ele até tentou dar um selinho em mim e eu me afastei porque eu me assustei. Ele percebeu que naquele momento eu poderia denunciar ou falar para alguém, e aí ele me falou assim, filha, você passou no meu teste. Você passou no teste, eu estava fazendo um teste. E a partir de agora você é obreira da nossa igreja. Normalmente sempre era meninas, a gente ficava sozinha. Era muito difícil outras pessoas ajudarem, mas quando a gente chamava algum colega. Mas sempre era a gente sozinha. E nesses momentos ele aproveitava e mexia com a gente, né? Acabava abusando a gente. Normalmente ele chamava a gente para a sala de escritório, ou então às vezes era na cozinha da igreja. E nesse momento ele acabava se aproveitando da gente, tocando as nossas partes íntimas, querendo beijar na gente. Às vezes ficava até passando a parte íntima dele na gente, entendeu? A DEAN2, aqui de Ceilândia, recebeu denúncias de algumas vítimas, denúncias essas que davam conta de que o pastor Francisco Rodrigues Lemos, de 44 anos de idade, teria cometido uma série de abusos. Essas vítimas sofreram com essa situação por vários anos, até que elas atingiram a maioridade, decidiram então criar coragem e procuraram a ajuda policial e relataram, detalhe por detalhe, cada abuso que cada uma delas sofria nas mãos desse pastor. Nós verificamos que ele atuava sempre com o mesmo modus operandi, né? Sempre procurando vítimas que tinham aí entre 13 a 16 anos, que eram meninas ali ainda bem inocentes, né? Que por vezes não entendiam o que estava acontecendo, e ele sempre dizia que se elas se sentissem culpadas, que elas deveriam se ajoelhar, pedir perdão, que Deus iria perdoá-las, porque ele só estava tentando prepará-las para serem boas esposas, coisas assim do tipo, né? E em razão disso, a gente acredita que teriam outras vítimas, né? O pastor Francisco, ele estava em uma igreja bastante conhecida e, de acordo com as vítimas, à época dos fatos, elas levaram conhecimento de alguns representantes dessa igreja. Ao tomarem conhecimento, eles então desligaram, expulsaram ele dessa igreja. O pastor Francisco, se sentindo ali livre, ele decidiu montar o próprio templo religioso. Ele se instalou no Sol Nascente, onde ele montou um templo, e também na cidade de Águas Lindas de Goiás. E de acordo com as investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar pelo menos 5 vítimas. Mas esse número de vítimas pode ser ainda maior, de acordo com a delegada que preside as investigações. Dessa forma, a gente orienta que caso alguma vítima vendo esses fatos, verifique que isso também aconteceu com elas, que procure a delegacia, que registre a ocorrência, para que assim ele possa ser também punido por todos os crimes que ele cometeu. Não para por aí. Nós vamos ver agora o depoimento de 2 mulheres que foram vítimas desse nojento, que se diz pastor, que se aproveita da fé e da inocência dos fiéis para estuprar crianças e adolescentes. Se prepara, porque os depoimentos são fortes. Rodolfo. Bom dia, pastor Francisco, tudo bom? Eu estava olhando as coisas e eu vi que não era certo o que você fazia. Tipo, querer abraçar, me beijar, ficar me tocando, eu vi que não era certo. Então, por esse motivo, eu já estava me sentindo muito incomodada mesmo. Então, por esse motivo que eu não vou mais. Entendeu? Não tenho mar, não tenho rancor, não tenho nada. Mas eu só vejo que eu não quero ficar mais. É isso mesmo. Por isso que eu tô saindo.
ligando, pra não ficar mandando mensagem, não se preocupe, entendeu? É por conta disso que eu não vou mais. É só por isso. E que Deus abençoe, tá? Minha filha, por que minha filha nunca me falou, minha filha? Eu sempre deixei claro pra minha filha me falar as coisas, que eu sempre abracei só minha filha, você podia ter falado comigo. Quantas as vezes eu pedi pra você falar comigo as coisas? Se for por causa disso, minha filha pode voltar, que eu não vou fazer isso mais não. Tá bom? Só de saber que hoje a justiça foi feita, a gente fica com um sentimento de gratidão. No começo, eu sentia muito culpa de mim. Que, inclusive, pessoas falaram que eu tinha quebrado a confiança, né, da esposa dele. Então, eu me sentia muito culpada. Só que depois de um tempo, eu comecei a ver que eu não tinha culpa de nada. Que isso era sobre ele, não sobre mim. E que eu só fui uma vítima como qualquer outra pessoa. Já foi, já passou por isso e sabe. Sabe o sentimento que a gente sente. Sabe que quando a gente tem um companheiro, a gente se relaciona com outra pessoa. Isso afeta muito na gente. Então, não, hoje eu posso dizer que eu não me sinto culpada. Quem é o total culpado de toda essa história é ele mesmo. Eu só chorava, chorava muito. E aí minha mãe se perguntava o motivo, só que eu não sabia dizer. E ele tinha muito ciúme das meninas da igreja. Tanto que se chegasse outro menino, outro homem, ele logo afastava, ele brigava, ele fazia reuniões falando que os demônios pegavam e tudo mais. Era isso. Agora sim. Agora ele vai saber o que é demônio. Agora ele vai saber quem ele vai encontrar. É na cadeia. Por favor, desliga o meu ponto que eu não quero ouvir vocês falando aí dentro, não. Mais uma vez, a fé sendo manipulada, usada da pior forma possível. Muitas vezes uma fé cega de muitas pessoas que entram na igreja acreditando que a salvação está no pastor, que a salvação está na igreja, são homens, que a nossa fé tem que estar em Deus, ou no que você acredita, seja lá qual for a sua crença, e não no homem. Não depositar toda a sua confiança, colocar seus filhos, suas filhas dentro de uma igreja e deixar a mercê de pastores, de padres, de pais de santos. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando que em todos os lugares, desliga o ponto, por favor, que eu não quero ficar ouvindo vocês falando aí dentro. Obrigada. Essa pauta, gente, que a gente traz hoje, esse assunto importantíssimo aqui, é para que você fique atento, você que frequenta a igreja. Conversar para falar, até papagaio fala. Entende? Sabe o que é o pecado, entende? Sabe sobre a Bíblia, mas mesmo assim comete o pior deles. Esse é mais um que abusou da posição de liderança para cometer atos de violência sexual. Essa situação ela é triste demais, que mostra mais uma vez como, né, um reflexo de como a fé que deveria servir para unir, para libertar as pessoas, pode ser corrompida por indivíduos como esse aí e acabar, ao invés de libertar, acabar com a vida de uma pessoa, como essas mulheres que falaram com a gente aí, que contaram um pouco da história, porque durante tanto tempo elas foram manipuladas e esse vagabundo ainda fez com que elas acreditassem que eram culpadas, que eram erradas. E se elas contassem para alguém o que estava acontecendo ali dentro da igreja, elas estariam traindo o pastor e a esposa dele. Olha só que absurdo. Isso é tão nojento. Isso é tão absurdo. Desde 2013 o pastor agia dessa forma. O tal do pastor. Imagina só quantas vítimas, quantas mulheres, quantos traumas, quantas que não tiveram coragem de denunciar. Até agora foram pelo menos 5 que já foram até a delegacia, mas eu tenho certeza que vão aparecer mais vítimas. E essas 5 pessoas, essas 5 mulheres corajosas que foram até a delegacia e denunciaram, vão inspirar para que outras também, encorajar outras também que foram vítimas desse mesmo pastor, para que elas também vão até a delegacia para fazer as suas denúncias, para contar os seus depoimentos. Porque só assim ele vai permanecer atrás das grades. Vai pregar lá na cadeia, velho, Chico. Vai pregar lá. Tá bem lascado agora.
igreja, porque é muito fácil eles conquistarem a confiança das famílias, das vítimas, e depois cometerem os abusos. Então não confie, tá? Não deixe. Todo saco de laranja tem uma laranja podre, né, Ticote? Sempre tem. Em todos os lugares. É por isso que a gente tem que ficar de olho. Ah, porque minha filha tá na igreja e não tá na rua, então ela tá segura. Mentira! Não se iluda. O perigo tá dentro de casa. Muitas vezes é melhor estar na rua mesmo do que dentro de uma igreja com um pastor desses aí. Então não ache, tá, que é porque está indo na igreja, automaticamente você tem a salvação, automaticamente seus filhos estão livres dos perigos do mundo. Não! Acontece tanta coisa dentro dessas igrejas, besta é quem fica cego, quem entra ali, quem dá primeiro, dá todo o seu dinheiro, toda a sua confiança. Sério que Deus quer isso para você? É sério? Você quer isso pra você? Não é isso não. E a gente continua aqui. Eu quero a foto dele mais uma vez, Gabriel, porque quanto mais vítimas aparecerem, quanto mais pessoas denunciarem o pastor por violência sexual, mais tempo ele vai ficar atrás das grades. Ele se aproveitava ali de pessoas mais vulneráveis, ele tinha idade, escolhia a idade das meninas e dizia para elas, gente, isso é tão nojento. Depois do ato, depois de abusar dessas meninas, estava preparando para que elas fossem boas esposas. Tá nojo só de falar, repetir essa frase do tal pastor. Vamos seguindo? Denuncie se você tiver qualquer informação. Uma igreja, essa aí que é o Templo do Espírito Santo, tem uma no Sol Nascente, ele abriu uma outra igreja também em Águas Lindas. Então você que frequenta essa igreja, eu quero só ver aqui, Tadeu, o que o pessoal está falando do nosso Facebook, rapidinho. Uma em Águas Lindas e uma no Sol Nascente. Tá bom, pessoal? Então, quem tiver qualquer informação já sabe o que fazer. Olha só, a Maísa está aqui. Não é dinheiro que compra as bênçãos do Senhor, não mesmo. A Marcela Costa falando, a igreja não tem nada a ver com gente mau caráter. Nessa igreja formam cristãos de verdade e não monstros. É verdade, só que até a gente descobrir quem é cristão e quem é monstro, tem um longo caminho. No caso, esse aí, ó, ele pratica esses abusos, pastor, desde 2013. Então demorou para os fiéis perceberem que ele não era cristão e sim um monstro, né, um estuprador. Por isso que tem que ficar bem atento. Agostênio, boa tarde, padres e pastores. Eita, pesado, hein? Pesado, tá aqui a opinião dele e dizendo que, claro, né, cometem esse tipo de absurdos, vão direitinho de todo o fogo para aquele lugar, velho. Olha lá e fazendo cena, com um cajado na mão, dizendo que é Moisés, ele vai segurar os cajados agora lá no Papu. Tá aqui o Rogério, sem vergonha e sem caráter, isso não é um pastor, é um monstro. Rosângela, um ordinário. Tá aqui o Guimarães Machado, também participando do nosso DF Alerta, a Josefa falando que nojo, e é exatamente o que a gente sente. Aqui o que eu estou sentindo desse estuprador. Tá aqui a Núbia, isso é uma vergonha para quem se diz cristão. O Wilson dizendo, esse é o maligno disfarçado. Concordo, viu? Tá aqui, eu tô acompanhando, viu, gente? Um olho na notícia e o outro nos comentários de vocês aqui no nosso Facebook. Muito obrigada por participarem, tá? Por deixar aqui a opinião de vocês. Essa história realmente